Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora para a aula. Questão 112 agora, a nossa 8ª questão aqui do Enem 2022. E é uma questão muito interessante, relativamente fácil, mas envolve muitos conceitos. Então, eu considero como uma questão difícil. Tem porcentagem, tem dinâmica, tem movimento circular e exige muita interpretação. Então vamos lá, o importante para a gente aqui destacar são essas informações. A tensão de ruptura da corda seja 25% superior, ou seja, a gente vai encontrar um valor da tração ou tensão aqui, ele está usando como sinônimo, apesar de serem grandezas ligeiramente diferentes. Depois que encontrarmos esse valor, devemos assumir esses 25% a mais para o nível de segurança que ele colocou aqui. Então é uma margem de segurança que a gente vai achar para suportar aí, a massa dos filhos que estão brincando aqui nesse balanço. A outra informação importante é que o ângulo máximo que esse balanço atinge é igual a 90 graus. Ou seja, é esse momento aqui, Por isso que eu desenhei desse jeitinho. É quando ele faz um ângulo aqui de 90 graus. Tem um ângulo reto aqui, tá? Então a gente vai analisar esse espaço aqui entre o ângulo máximo e o ponto de repouso inicial. A massa do balanço, ou dos filhos, é de 24 quilos e é para a gente desprezar as forças dissipativas. Tá? Então eu acredito que essas são as principais informações para a gente. E a partir daí precisamos interpretar esse exercício. Eu vou seguir um fluxo onde eu acredito ser mais natural na hora de raciocinar esse tipo de exercício. Porque se ele está pedindo atenção, você sabe que esse exercício é de dinâmica. É de fazer a análise das forças atuando no sistema, ou seja, segundo a lei de Newton, ou de forma geral, todas as leis de Newton. Mas antes disso, é importante a gente entender o sistema em si, o que está acontecendo aqui, porque ele deu uma informação para a gente que é um pouco conflitante, para dizer o mínimo. Ele disse aqui que esse é um movimento circular uniforme. Há talvez uma falta de consenso na definição desse termo, porque uniforme, geralmente a gente usa para dizer que é algo que não muda. No contexto de dinâmica aqui, cinemática, mecânica, geralmente esse uniforme está relacionado à velocidade. Então, quando a gente estuda movimento uniformemente variado, por exemplo, a gente diz que a aceleração é constante, mas a velocidade muda. Quando a gente estuda movimento uniforme lá na cinemática, dizemos que a velocidade não muda, ela é constante. Aqui no movimento circular, a gente tem que o que não muda é o raio e a aceleração centrípeta que está apontando para o centro dessa circunferência. E também uma das componentes da velocidade. Sim, eu sei, é um pouco difícil entender isso, porque a gente veio lá da cinemática, onde a aceleração era definida como a taxa de variação da velocidade. Ou seja, se tem aceleração, a gente tem uma velocidade que varia, ela não pode ser constante. Mas aqui no movimento circular, a velocidade é constante, porque a aceleração centrípeta, ela atua modificando a direção da velocidade, e não mais o módulo da velocidade, o valor da velocidade. Ela muda simplesmente a direção, que é justamente a circunferência. Em qualquer momento que a gente for pegar aqui o movimento, a aceleração vai estar apontando para o centro, então ela vai mudar a direção da velocidade. Nesse sistema do balanço, eu estou fazendo como se fosse um diagrama de força aqui, dos dois segmentos aqui, das duas cordas do balanço. Vou representar só uma, só para a gente entender a lógica.
Eu quero que você entenda que aqui, ó, nessa posição 1, ou seja, aqui quando forma o ângulo de 90 graus, temos também essa posição 2 aqui, que seria o ponto de equilíbrio, mas ela faz toda essa trajetória, certo? Esse balanço poderia estar em qualquer momento aqui, por exemplo. Quero que você entenda, então, que essa curva aqui, ó, tracejada, vai ser a trajetória desse movimento. É claro que não está bonitinho aqui, mas isso aqui vai formar um círculo. Por isso que é um movimento circular. Apesar do desenho não mostrar isso, todas essas posições vão ter o mesmo tamanho, que é o tamanho do raio. Então, tudo isso aqui é o valor do raio dessa trajetória circular, ok? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, ó, aqui em cima, que todo esse tamanho aqui do fio é a mesma coisa que o raio, ou vamos chamar de L. Geralmente o tamanho de fio a gente chama de L. E aqui embaixo também, então, teremos L. Outra forma da gente pensar, ó, nesse exemplo do balanço, é que vamos ter uma aceleração centrípeta aqui, apontando para o centro, né? Essa aqui seria a nossa posição de equilíbrio, e aqui essa posição de 90 graus. Temos uma aceleração centrípeta aqui associada, vou chamar de AC. Se a gente tem aceleração resultante, temos também força resultante. Ou seja, todo esse exercício a gente está analisando uma força resultante. E isso é meio óbvio, porque as respostas estão em Newton e ele quer a tensão, que é uma força. E agora o que eu quis dizer sobre a aceleração mudar a velocidade é que temos aqui a velocidade sempre perpendicular à trajetória. Então vamos supor que esse movimento está nesse sentido aqui, anti-horário, com uma determinada velocidade v0. Aí para cada ponto que a gente pegar, vamos ter aqui uma linha tangente a esse ponto da trajetória e a velocidade vai estar apontando nessa direção. Aí perceba, para ela continuar o movimento e não cair para cá, ó, a aceleração age trazendo essa velocidade para o centro. Por isso que aqui nesse ponto, ó, ela já vai ter essa direção. Ou seja, ela não está acelerando a velocidade. Não está, por exemplo, saindo de 50 metros por segundo para 100 metros por segundo. Ela está alterando essa direção, essa componente da velocidade, ok? Para mim, sim, eu vi alguns professores dizendo que esse movimento não é uniforme, mas para mim ele é sim uniforme, porque todas as grandezas aqui são constantes. A velocidade é constante, a aceleração centrípeta é constante e o raio da trajetória é constante. Então, para mim, faz todo sentido ser um movimento circular uniforme, justamente porque não temos forças dissipativas. Se houvesse resistência do ar, por exemplo, ou algum tipo de atrito, aí sim a gente não teríamos uma uniformidade aqui, aí seria só um movimento circular. Claro que no movimento real de balanço, não vamos ter um movimento circular uniforme, porque a gente para em determinados locais diferentes, a gente acelera, né, com o pé, ou freia com o pé em alguns momentos, mas aqui eu acho que podemos assumir que é um movimento contínuo. E se esse movimento é contínuo, tem uma outra questão muito importante. Se a gente não tem forças dissipativas em um sistema, o que acontece? Isso mesmo, a energia mecânica é conservada. E isso é muito importante, a gente tem que lembrar sempre, sempre, sempre. Mas vamos voltar aqui para a resolução do exercício. Então a minha primeira dica, né, tudo isso foi só para a gente entender os conceitos envolvendo o exercício, né, é só o esboço inicial. A partir de agora é a solução de fato, a resolução, né? Eu recomendo sempre fazer o diagrama de forças. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui no cantinho o diagrama desse ponto aqui estático que a gente está, esse ponto de equilíbrio aqui. Aqui temos um balanço. E quais as forças atuando sobre esse balanço? Aqui vem uma das pegadinhas, porque o exercício disse pra gente lá, ó, a outra informação importante. E é que provavelmente muita gente errou. O balanço utiliza dois segmentos paralelos, né? É por isso que eu já desenhei aqui duas linhas e não uma, para a gente já ter essa intuição formada. Então, na verdade, o que a gente tem? Temos uma força T mais uma outra força T, que são dois fios. E para baixo temos sempre a força peso. Eu não vou colocar vetores aqui, tá? Mas você deve saber que estamos num contexto vetorial. O ideal é a gente fazer isso para os dois pontos que conhecemos, ou seja, aplicar aqui no contexto onde o balanço está em 90 graus em relação ao nosso solo.
Aí aqui nesse caso teríamos as duas forças de tração apontando lá para o centro também, T e T, e a força peso apontando aqui para baixo. Aqui é bem melhor a gente fazer a análise nesse primeiro contexto, porque todas as forças já estão na mesma direção, na mesma componente vertical. Perceba que no outro contexto temos forças no eixo X, que são as forças de tração, e também a peso ali no eixo Y. Daria mais trabalho de fazer essa análise. Então vamos aplicar aqui o que a gente descobriu do movimento circular. Ou seja, como isso é um movimento circular, a gente tem uma força resultante centrípeta, que possui a fórmula igual ou próxima da nossa segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração, porém aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é determinada por v² dividido pelo raio. Eu pensei muito seriamente em deduzir essa equação com vocês. Eu gosto de fazer isso para a gente ver de onde vem, né? Por que a aceleração é a mesma coisa que v²? Não é muito intuitivo isso. Mas eu sei apenas duas formas de fazer essa dedução. E uma usa conhecimento de ensino superior, né? As derivadas e a gente partir lá da função de posição de um movimento circular, usando 2πr e ômega e um monte de coisas assim. E a outra exige bastante trigonometria e trabalhar com triângulos isósceles, e os dois conteúdos são bem chatinhos para a maioria das pessoas e demorariam um tempo. Então essa aula provavelmente já deve estar gigante, não faço ideia do resultado final dela, né? Mas eu já gravei mais de 4 horas até chegar aqui, então não sei quanto tempo vai estar. Sinto muito, eu vou pedir para vocês simplesmente acreditarem em mim, então, tá? Vou usar o v² aqui sobre r, porque de qualquer forma, no contexto de vestibular, é bom vocês decorarem isso. Só que vamos lembrar que o r é a mesma coisa que o tamanho do nosso fio, né? Que é o raio, que é a mesma coisa que o tamanho do fio L. Então eu vou trocar aqui por L. Ok. Agora precisamos aqui colocar as nossas forças, né? Que estão relacionadas nesse ponto. Aí aqui é importante a gente determinar o nosso referencial. Eu vou falar que para cima é positivo e para a direita é positivo. É geralmente o que a gente usa. Então a gente olha aqui e as minhas duas forças de tração estão para cima. Como elas são iguais, eu posso já usar aqui 2t. E como o meu peso está para baixo, já que a aceleração gravitacional, né, também para baixo, vem com um sinalzinho de menos. Então, menos a força peso é igual a massa vezes v² sobre L. Aí aqui a gente chega num problema, porque, bom, a força peso a gente tem. Podemos reescrever isso aqui. Menos massa vezes g. Mas não temos a velocidade e nem o comprimento do fio, correto? Então aqui a gente vai precisar usar algum outro raciocínio que está relacionado ao que eu falei das forças dissipativas. Veja bem, eu te dei a informação de que não tem atrito nem resistência nesse sistema e de que isso aqui, se você ainda não percebeu, é um movimento harmônico simples. Isso aqui é a mesma coisa que soltar um pêndulo. Concorda comigo? Por isso a gente pode fazer a análise da energia mecânica desse sistema, já que a energia é completamente conservada tanto nesse ponto mais alto aqui, que a gente pode chamar de A. Deixa eu apagar aqui o nosso diagrama de forças, porque acho que já deu para a gente entender. E também temos esse ponto B aqui, que na posição de equilíbrio. O que eu estou dizendo é que a energia mecânica desse sistema é igual no ponto A e no ponto B. Então podemos fazer essa análise. A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Aqui no ponto a gente tem uma altura associada e a gente não tem uma velocidade, né? Porque naquele ponto máximo o balanço para, então a velocidade é igual a zero, ou seja, não tem energia cinética. O correto seria fazer que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial, certo? Eu vou chamar a energia cinética de K mais U, que é a energia potencial, ambas de A. Né? Tudo isso tem que ser a energia cinética de B mais a energia cinética, a energia potencial de B. Como eu falei, a energia potencial de A não existe. Isso aqui é zero, porque está em repouso naquele ponto máximo. Então vamos ter só a energia potencial, que é M vezes GH. Já no ponto B é o inverso. A gente não tem energia potencial gravitacional,
Por quê? Porque eu estou adotando como referência a altura saindo dessa posição aqui, ó. Esse aqui seria o meu chão. Então ele não tem altura. Se ele não tem altura, o H é zero, e aí zera toda a nossa energia potencial. Mas aqui ele vai passar por uma determinada velocidade. A velocidade aqui não é nula. Então tem uma energia cinética associada, que é m vezes b ao quadrado dividido por 2. Ó, temos massa dos dois lados multiplicando, podemos cortar, simplificar. E aqui, ó, perceba que podemos isolar a velocidade agora. Fica a velocidade de b ao quadrado. Posso escrever só a velocidade agora? Posso, né? Porque lembra que eu falei que a velocidade não muda? Então, na verdade, não existe velocidade de A e nem velocidade de B. O que a gente está alterando é só a direção dela, mas ela é constante durante toda a trajetória. Então, eu vou chamar só de V. Então, V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Passei o 2 para lá, multiplicando. Agora perceba, ó, esse V ao quadrado é a mesma coisa que esse V ao quadrado. Então agora podemos substituir esse V ao quadrado lá na outra equação que a gente tinha achado. Mas antes, ó, perceba que na verdade o nosso V ao quadrado, podemos trocar esse H por L. Lembra que essa altura nada mais é que o comprimento do fio, já que tudo aqui é o raio, e o nosso raio é o comprimento do fio. Então, na verdade, temos 2 vezes G vezes o L. Agora sim podemos substituir na equação. Então, fica 2t menos m vezes g é igual a massa vezes o valor que a gente encontrou. 2g L dividido por L. Aí, ó, o L com L vai embora. E por isso que o exercício não deu o valor disso pra gente. Porque não depende do L. De fato, a tração não depende do L, do comprimento do fio. Aí agora, ó, temos esse termo aqui subtraindo. Vamos passar para lá somando, né? Ou somar o mesmo termo dos dois lados da equação. Então, 2t é igual a 2 vezes mg mais mg. 2 vezes mg mais mg é 3mg, né? Então, 2t é igual a 3mg. E o nosso t, então, é igual a 3mg dividido por 2. Aí agora é só substituir os valores. Dá 3 vezes a massa de 24, vezes a aceleração gravitacional, que é 10, dividido por 2. Podemos simplificar aqui o 24, né? Dividindo 24 por 2, que dá 12. Eu fiz isso com o maior, em vez de fazer com 10, né? Porque reduz mais o maior número, né? Fica mais fácil de fazer uma multiplicação. Então fica 3 vezes 12, que é 36, vezes o 10. Então isso aqui é 360 newtons. E aí que é foda, porque talvez você chegou até aqui, fez tudo isso e marcou aqui a alternativa C. E aí você ia ficar muito frustrado de saber que está errado. Pois é, por causa da primeira informação que eu passei para vocês, a mais importante. Lembra, ele quer uma margem de erro de 25% superior. Então, na verdade, ele quer 25% superior a esse valor que encontramos de 360. O que isso significa? Que ele quer isso vezes 100% mais 25%. Tá? Isso aqui não é a conta, tá, galera? Né? Só estou exemplificando. Porque um risco que você poderia fazer é multiplicar esse valor por 25%. Mas isso daria errado. O que você estaria fazendo é pegar 25% desse valor. O que não é o caso. A gente quer pegar os 360 mais 25%, tá? O jeito mais fácil de enxergar isso é que se eu quero o 100%, eu quero o 1, né? Ou 100 completo desse valor. E os 25% adicional. Então, se eu multiplicar isso por 1,25, eu vou ter a minha resposta. Ou você acharia também 25% de 360 e depois somava com 360 de novo. As duas abordagens são válidas. Vamos fazer aqui, ó. Eu gosto de colocar o número que tem zero sempre embaixo de uma multiplicação. Então, eu colocaria 125 vezes 360. Eu gosto de fazer assim, porque eu sei que depois desse zero ele vem aqui apenas. Tá? Então, eu começo aqui, ó, 6 vezes 5, que dá 30. Dá 0, sobe 3. 2 vezes 6, 12. Mais 3, 15. Coloco 5, sobe 1. 1 vezes 6, 6 mais 1, 7. Aí eu coloco o sinalzinho de mais aqui. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. E 3 vezes 1,
dá 3. Daí eu somo tudo agora, 0, 0. 5 mais 5 dá 10, sobe 1. Que dá 14 mais 1, 5. Sobe 1. 3 mais 1, 4. Agora a gente conta a quantidade de vírgula que tinha, né? Tínhamos só aqui no primeiro termo duas vírgulas, né? 2 casas depois da vírgula. Então colocamos aqui 2 casas depois da vírgula. Aí o resultado é esse aqui, de 450. Portanto, a nossa resposta correta seria a alternativa D, 450 newtons. Essa aqui é bem chatinha, né? Mas quis dar uma explicação bem aprofundada, né? Ou minimamente aprofundada para vocês, porque é um exercício que depende muito de interpretação, que na verdade é conceito, né? Tenho que saber física para fazer isso aqui. Não existe fórmula decorada. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos para a próxima.